Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou aqui com um cara que a gente conversou muito pelo WhatsApp e hoje eu estou aqui conhecendo esse cara pessoalmente, entende muito de marketing digital. Walter Gomes, tudo bem? Bom e bonito, como eu sempre O falo. que você está achando dessa ferramenta nova do Instagram? É boa? Qual que é a sua avaliação? 25 anos, né, de experiência? 25 anos trabalhando com isso. Tem autoridade, viu gente, para falar sobre o assunto. Ai, então, essa ferramenta, Josimar, eu achei a ferramenta, né? Foi uma sacada muito boa do Zuckerberg com uma falha gigante do Google, né? Em colocar os preços altíssimos, dificultar a vida da gente que trabalha com rede social. E quando o Zuckerberg percebeu que o Google estava perdendo gente, o que é que ele fez? Atualizou as ferramentas deles, que no meu ponto de as ferramentas dele, né, que no meu ponto de vista são as melhores do mercado. Para esse segmento, para vários segmentos, né? Mas para o nosso segmento, para o pleito eleitoral agora, então eu acredito que Ele usou a mesma estratégia que ele fez com o Snapchat, né? poxa, Praticamente, eliminou com a ferramenta nova. exatamente. E foi uma coisa muito boa, essa coisa de você poder colocar um vídeo com maior tempo, é uma sacada de mestre, muito boa. Aí é coisa de editor, né? Eu dá vontade de matar o cara. Por que ele não botou 16:9? Só colocou aqui, poxa, me ajuda. Mas tudo bem. É. A gente Quis colocar algo mais exclusivo. né? quer fazer gracinha com nós, fazer nós ficar pertinho de jeito aqui. Que é isso? Mas foi legal, mas foi bacana. A ferramenta é muito boa. E agora que está próximo da eleição, o que você acha dessa ferramenta para campanha política? Olha, Josimar, esta ferramenta para campanha política... Não só essa, né? Eu acho que o marketing... porque digital, na verdade tem uma... Eu não estou muito bem inteirado da lei. Eu não sei se a lei eleitoral permite essa ferramenta. Porque até onde eu sei, eu não estou afirmando aqui, mas até onde eu sei, a única ferramenta que foi liberada foi o Facebook. Facebook. Então, assim, apesar de ser do mesmo grupo, mas eu não sei se... Esses três, você sabe como é que tá no papel, meu irmão, se você faz... Mas, assim, falando do Facebook, eu achei muito boa, muito boa. E outra, você pode... Estamos numa pré-campanha, que no meu ponto de vista, é onde você vai definir bastante coisas da sua campanha. Então, se o candidato é um cara inteligente, é um cara antenado, ele vai usar essa ferramenta agora, nesse período de pré-campanha, e se na época da campanha, de fato, essa ferramenta não for permitida, ele transfere daí para o Facebook. Não, e falando de redes sociais, marketing digital, você que tem autoridade para falar isso, 25 anos não é pouca coisa, qual que é a vantagem e a desvantagem, na sua opinião, de usar essas ferramentas, Facebook, enfim, que assim, virou uma moda, mas eu que não tenho a experiência que você tem, vejo as pessoas cometendo muitos erros. Agora me dá a sua opinião. Bom, desvantagens. A desvantagem que eu acho é que tem muita gente usando isso de qualquer jeito. Aquela pessoa que ouve alguém falar alguma coisa e já toma aquilo como, de fato, uma verdade. Como verdade. E não é bem assim. Então, esse cara, a desvantagem eu não acho nem na ferramenta. A desvantagem é o cara que não sabe usar. Então, essa desvantagem, a ferramenta é muito boa. Então, penso eu que todo candidato tinha que ter um cara igual você, como ele. Te conheço, a gente está se conhecendo agora, mas a gente já vem falando há bastante tempo e eu sei da seriedade do seu trabalho. Eu acho que todo candidato tem que ter, tem que ter um cara igual o Josimar. Já fica aí a dica, você que é pré-candidato, é uma excelente pessoa, com mente aberta, inteligente, que pode sim te dar uma boa sugestão que vai mudar bastante o rumo da sua campanha. Eu acho que o que diferencia, já pegando o gancho do que você está falando, é saber a informação, entender o comportamento, vamos falar aqui no que a gente está falando aqui de questão política. Entender o comportamento do eleitor. Exato. O que ele gosta, o que ele não gosta, qual a objeção, como comunicar com esse cara, que eu acho que é o que mais as pessoas pecam, né? É o que você está querendo dizer. As pessoas pecam na hora de usar a rede social. Isso. Ele não tem essa informação e acha que é só ele tá ali na rede social, que não é simplesmente isso. Rapaz, meu WhatsApp eu recebo dia de pular com um pé só. Dia do galo frito. Quem não quer saber disso, rapaz? Então, essa é uma falha enorme. Porque ao invés de você criar um relacionamento, você cria objeção ao seu candidato. Mas, cara, vai falar isso pro candidato. Não entende. Porque o cara tá cheio de puxa-saco.
Ele não tá com um cara Ele profissional do lado dele. Puxa saco não fala a verdade. Não Ele fala vai garantir o salário dele. Ele não vai falar pra você, principalmente a rejeição que você tem. Não. Porque eu acho que nessa política, o que mais você tem que trabalhar é esse tipo de rejeição. Como comunicar? Sim. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas esse dia eu estava fazendo uma leitura de um candidato presidenciável que ele entendeu muito bem a dor das pessoas no momento da política. Uhum. E ele está comunicando diretamente com essas pessoas. Eu estou falando, vou deixar claro aqui, do Bolsonaro. Claro, eu já sei. Ele entendeu claramente a revolta da população e ele comunica com o revoltado. E o cara está disparado. Assim, não estou falando nada a favor ou contra, estou dando uma sugestão de como funciona. E quanto mais informação que eu tenho do público geral, mais fácil fica eu levar a comunicação que vai atender aquela pessoa. Acho que esse é o grande objetivo do marketing digital. Só que a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Acha que é só chegar lá e jogar. Joga lá e o pior é que o cara, Josimar, ele espera que eu vá lá ver. Mano, eu não vou. Você tem que fazer o seu eleitor. Você conquista o seu eleitor. Não é eu que conquisto o candidato, é o candidato que me conquista. Então, essa é a primeira leitura. Né? Falar a verdade, porque o puxa-saco ele não vai falar a verdade. Não. Ele vai dar tapinha nas costas, tá lindo, maravilhoso, você tá se ferrando, mas o salário dele tá garantido, ele vai falar. E daí é onde eu acho, e volto a falar, que todo candidato tem que ter um cara igual a você, um cara que faz uma leitura geral da coisa, e que passa, que tem uma equipe competente do lado. Isso é muito importante. Sem contar que hoje, na hora que a gente estava discutindo ele mais cedo, foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque esse cara que saca muito. A gente tem algoritmos que podem aproximar, gerar um funil de informação tão grande, nossa, né, de o eleitor ou do consumidor final, que facilita a vida, porque às vezes você pensa assim, não, eu vou fazer esse tipo de comunicação e vai arrebentar, mas não é aquilo que o cara quer ouvir, não é aquilo que o meu eleitor está precisando, cara, e não vai funcionar. Não vai funcionar o candidato, a empresa, a pessoa tem que ter essa sensibilidade. A minha mulher tá fazendo careta pra mim ali, velho. Eu não sei, porque eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. E foi bom você mudar Me agora. ajuda! Você mudar pra empresa, viu, gente? Porque a gente tá falando de política, é o que tá acontecendo no momento. Mas sim, pra empresa é da mesma coisa. forma. Mesma forma. Eu nem vou citar um exemplo que eu citei aqui. Já citei muitos vídeos, exemplo de um cliente que cometeu um erro grave. Mas vamos falar de outra coisa. Por exemplo, às vezes a pessoa vê uma estratégia que funciona numa empresa e ele pega, que o ser humano gosta de fazer isso, né? A gente vê aqui em bairros periféricos, muitos comércios baseados só no achômetro. O cara viu alguém que fez e funcionou, eu vou montar um negócio ali e vou ganhar dinheiro. Mas ele esquece do que funciona para aquela pessoa, se aquela pessoa, o que ela fez para chegar até aquele resultado. Ele esquece de fazer toda essa leitura. E quando ele coloca e não deu certo, ele culpa o segmento, ele culpa o mercado. Não, quem errou foi ele, não fazer a pesquisa, não saber o que a pessoa queria. Então, falando da política, mas trazendo para a empresa, funciona praticamente do mesmo jeito, né? Praticamente, cara, eu vou te contar um exemplo que aconteceu comigo, que é surreal. A empresa nos contratou para fazer um serviço para eles, um serviço de marketing e fazer... Agora ela tá gostando, tá fazendo careta mais. Não, parou. Não, sinal que tá, dá o joinha, ó, o troféu, joinha. E aí, Josimar, eles nos contrataram para fazer esse serviço para eles, sabe? A gente foi na empresa, fez um levantamento todo e começamos a fazer o trabalho. Só que no meio, a hora que a coisa estava enganjada, ele falou, não, eu não quero isso, eu não quero isso, eu quero que você faz isso. Né? Cara, sabe qual é o resultado que deu? Nenhum, porque o que acontece? Quando você copia a identidade de alguém, você já tem a rejeição daquele cara que já segue aquele outro segmento. Você já tem a rejeição, aí vai ser igual o resultado. Você vai entender? O cara não vai te aceitar. Então existe essa dificuldade, tanto na empresa quanto em política. Uma coisa que o Bolsonaro usa não vai servir para mim, o perfil dele é completamente diferente. Então, temos hoje ferramentas que no meu escritório a gente faz muito isso. A gente levanta o perfil do cliente, aquilo que nós estávamos conversando. Para quê? Para mandar a informação pro cara que quer ouvir aquela informação. Sem, gente, gerar rejeição. Porque quando eu não faço essa leitura, que hoje ele estava me explicando, eu corro grande risco, ao invés de ter aceitação, gerar uma rejeição, que é o que a gente vê as pessoas fazendo todo dia, né? Sim, é o que mais acontece, Josimar, é o que mais acontece. As pessoas, cara, francamente, eu não sei o que passa na cabeça do povo, não. O dia que você descobrir isso, me fala. Porque é algo tão básico. Isso vai muito da nossa cultura. A gente quer economizar. Uma economia que custa muito mais caro. Muito mais caro. Esses dias eu estava conversando com um cliente
E, inclusive, a gente estava negociando e ele falou assim, Josimar, o que você está falando faz muito sentido, porque esses dias eu contratei uma pessoa e eu não tinha essas informações que você me passou, eu acabei gastando muito mais. Que depois eu paguei caro para contratar essa pessoa, gastei para demitir e não me resolveu nada. Ou seja, se ele tivesse buscado um profissional da área, como eu, que era o profissional da área que ele precisava, ele não teria gasto isso. Não teria perdido esse tempo, gerado todo esse desgaste. Então isso acontece em todas as áreas. Às vezes a gente vê alguém falando sobre uma coisa, funcionou? Não vou contratar o profissional. Vou pegar só aquelas dicas e vou lá e vou fazer. Gente, não resolve. Não é assim, é a mão do cara. Não tem jeito. Não adianta. Porque, igual ele aqui, uma pessoa de 25 anos, tem como você comparar? Uma pessoa de 25 anos, obrigado. Não, 25 anos de experiência, corrigindo. Eu sentei com ele aqui, nós batemos um papo aqui umas 4 horas. Eu poderia pegar e fazer um relatório de tudo que ele me falou e falar assim, agora eu vou fazer sozinho. Você acha que vai funcionar? Não vai, porque ele me falou a receita do bolo, mas ele não me falou como fazer o bolo, os detalhes de como fazer o bolo, gente. Isso aí faz uma grande diferença. Hoje, Josimar, hoje a era digital ela é muito boa para quem sabe usar, né? Mas o que nós mais vemos, o que a gente mais vê hoje é o seguinte, o cara, como é que troca uma lâmpada? Não, deixa eu olhar no YouTube. O cara vai pesquisar. Todo mundo faz isso. Só que aí, a lâmpada foi um negócio meio doido, mas vamos falar de torneira. Porque torneira tem 3/4, tem ela de meio. Às vezes o cara tá trocando uma torneira de 3/4, o cara pega uma de meia e tenta e não dá certo. Então, essa é a grande dificuldade. Entendeu? Porque assim, as pessoas não querem. A mulher fez cara de novo, ela me quebra no meio. As pessoas. Quebra meu raciocínio ainda. Eu tô falando isso por quê? Porque uma coisa que serviu para aquela pessoa não vai servir para você, porque o que você tem é diferente daquela situação. As pessoas querem o quê? Não, eu quero fazer um trabalho de marketing, agora pro YouTube. Cara, não é assim. Tem muita coisa bacana, mas tem coisa que não vai conseguir. O exemplo que você deu é o mesmo exemplo da automedicação, né? A maioria das pessoas toma um remédio em uma época. Aí daqui 6 meses ele tem o mesmo sintoma, ele vai tomar o mesmo remédio. Poxa, aquele remédio que você utilizou há 6 meses atrás, ele não vai ter efeito agora. Às vezes você pode ter outros problemas. Isso é em todas as áreas. Sem contar que seu organismo já acostumou, aquela coisa toda. Gente, então para concluir, fica a dica aí, que hoje eu bati um papo com esse cara aqui. Tomamos café pra caramba. Tomamos café Melhor pra caramba. Café do estado de Goiás é aqui. Olha, pra finalizar, vou deixar uma dica pra vocês. Esse cara me deixou maluco com as dicas que ele me deu hoje. Agora imagina o que ele pode fazer na sua empresa. Gente, hoje eu falei com o Walter Gomes. Isso mesmo. Depois Prazer, a gente vai gravar cara. mais vídeos. Esse cara é tão fera que eu vou lançar um curso com ele depois, hein? Anote aí. Valeu, Gostei. galera. Valeu, galera.